esporte. Oferecimento CERS. 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Bom dia, boa segunda-feira, 11 de maio de 2020, agora meio-dia e 6 minutos. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até o meio-dia, depois passamos a bola para o Bairrista Futebol Clube. Já coloca aqui na tela Ribeiro Neto e Otávio Hoffmann, que hoje eu vou ser um pouquinho explosivo. Estou um pouco indignado. Tudo que eu passei estudando ontem, no Dia das Mães, era 1h30 da manhã. O seu governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como bem disse Ribeiro Neto no sábado, ele mudou. Os clubes não tinham autorização para treinar, segundo o decreto do governador, no sábado. Ele explicou toda a questão no sábado, mas na madrugada de ontem para hoje, decreto alterado, Grêmio e Inter, que tinham cancelado os treinamentos, voltam hoje à tarde. Com as verdades da bola, as verdades da vida e as verdades do governo do estado do Rio Grande do Sul, Ribeiro Neto. Eu avisei, né? Eu avisei no sábado que o domingo seria longo, né? E que eu estava assando no dedo que a dupla não iria treinar. Então, é isso aí. Até porque existe um certo bom senso nisso aí. Primeiro porque a nossa capital, nosso estado como um todo, tem os menores índices, né, de contágio. Porto Alegre, me parece, está muito bem abalizada assim, em relação a leitos e tudo mais. E os protocolos de treinos da dupla Grenal são rígidos, inclusive como modelo, né? Então, eu não vi a razão para que, especificamente sobre este tema, os treinos fossem cancelados. É óbvio que alguém pode olhar e dizer assim, mas se liberou para a dupla, tem que liberar um monte de coisa. Sim, mas tem que ver se essas empresas ou algo do gênero têm condições, estrutura para ter esses protocolos rígidos que a dupla Grenal está tendo. Então, são coisas diferentes, né? Aí alguém vai perguntar, tá, Ribeiro, mas estão treinando para o quê? Bom, eu quero dizer o seguinte, em algum momento, seja daqui 1 mês, 2 meses, o futebol vai voltar. E se a dupla Grenal antecipa os seus treinos, quando voltar, voltará melhor que os outros, seu Guilherme Paz. Tá desligado, eu acho, teu microfone, Gui. Aí é técnica, né? Voltou. O cara que é o profeta da RDC profetizou sábado. Eu nem vou me estressar muito, porque o domingo será cheio de negociações. Eu estranhei quando saiu que os clubes, né, que a dupla Grenal ia ter que parar de treinar, porque eles tiveram gastos também, né, em montar todo esse protocolo, em planejar tudo isso, né, economicamente e também de forma logística, os clubes se empenharam nisso e de uma semana para outra ia cair tudo por terra. E aí, ontem, quando saiu que a dupla Grenal poderia treinar novamente, assim como os outros clubes sociais de Porto Alegre, né, como a Sojipa, Grêmio Náutico União, enfim, eu achei um pouco mais coerente. É bem isso mesmo, até o secretário de esportes, João Derli, o grande, o gigante João Derli em conquistas, porque em tamanho ele brinca que não é bem assim, não. Para você aí de casa, que está chegando agora e não está entendendo muito sobre isso que a gente já começou abordando, é o seguinte. No sábado, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ele concedeu uma entrevista coletiva anunciando como seria o modelo que está implementado hoje do distanciamento social controlado aqui no estado do Rio Grande do Sul. Você de casa já tem que saber que, segundo esse decreto, o uso de máscara em locais públicos, na rua, privados, é obrigatório. Privado eu digo na questão comercial. Se vai adentrar a uma farmácia, se vai adentrar a alguma loja e tudo mais. Na empresa onde trabalha internamente, escritório de advocacia, contabilidade, é um pouco diferente. Até que para a gente na parte da comunicação. Então entra lá no site do governo do estado e fique por dentro de tudo que está acontecendo. No decreto apresentado no sábado, o estado do Rio Grande do Sul, ele é subdividido em micro-regiões. São micro-regiões, no total, onde apenas um clube, segundo o decreto de sábado, poderia
estar treinando. Era, no caso, o São Luís de Juí, que estava na bandeira amarela. Times na bandeira amarela poderiam treinar com 20% por 25% da capacidade nos CTs. Todos os demais clubes do estado que disputam a primeira divisão do Campeonato Gaúcho estavam na bandeira laranja. Na bandeira laranja era clubes, associações esportivas ou outros, e do lado fechados. Não tinha a opção de treinar. Então ontem teve uma série de negociações. Grêmio Internacional são modelos a serem seguidos no Brasil inteiro. A Associação de Médicos, não sei como falar, a Comissão de Médicos da CBF pediu o protocolo que o Grêmio e Inter estão realizando para seguir de modelo para São Paulo, para o Nordeste, para o Rio de Janeiro. Então, estamos muito bem servidos aqui. O São José de Porto Alegre voltaria aos treinos hoje. Realmente não sei como ficou essa questão. Já vou ver, vou dar uma olhada aqui, falar com alguns contatos também, porque até a 1h da manhã eles não poderiam treinar. Ribeiro, agora eu te pergunto. Presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, colocou à disposição, daí é uma questão, o Luciano Oxman também já falou, Eduardo Leite citou também, colocou à disposição a estrutura do Beira-Rio, a estrutura do CT. Provavelmente, o presidente Romildo também vai ceder o CT do Grêmio, tem a negociação com a Arena para fazer os jogos. Você acredita que dá para terminar o campeonato em sede única ou não? Eu acho que isso só atende os interesses da dupla Grenal, que, como já disse aqui antes, né, quer o Campeonato Gaúcho porque quer algo a conquistar esse ano. Tá? Tudo bem que tem a questão da última parcela da televisão que a dupla Grenal não recebeu ainda. Né? Eu assim, ó, o problema é que assim, ó, não é tão simples. Os clubes do interior vêm para Porto Alegre, vão ficar onde? E esse onde vai ter os protocolos rígidos? Porque não adianta a dupla Grenal se cuidar, ter toda essa estrutura maravilhosa e os outros. Né? E a arbitragem? Então não é tão simples assim. Tá? O que eu acho mesmo é que isso aí infelizmente eu acho que já passou. Eu acho, mas já passou da hora do presidente da federação dar um canetaço e encerrar o campeonato. E só não o faz por causa da dupla Grenal, o que eu acho uma barbaridade, entendeu? Agora, se os clubes do interior concordarem em jogar na capital, vão perder o campeonato. Simples assim. Então vão entregar o campeonato. E como os clubes do interior já receberam o dinheiro antecipado, para eles não vale a pena. Então, eu acho muito difícil essa situação acontecer. Eu acredito também, Otávio. O que tu acha dessa situação de jogar tudo na capital? Eu acho que seria a solução mais prática a se fazer nesse momento e talvez mais segura também, porque teria viagens de toda a estrutura, né, que vai junto para uma transmissão. Então, são caminhões de televisão para fazer a transmissão. É uma delegação dos jogadores, é hotel que os jogadores vão ter que ficar, ou dupla Grenal não vai chegar no dia do jogo, eles nunca fazem isso. A arbitragem que viaja nos dias de jogos numa van, e geralmente aglomerados também, então você conseguiria fazer, até estava comentando em casa esses tempos, a única solução seria, traz os times para Porto Alegre, você teria que confinar por 15 dias os times no hotel, fazer teste em todo mundo, para aí começar a jogar. Sai do hotel, vai para jogo. Só que aí como é que vai funcionar os treinamentos? A dupla Grenal vai solicitar, vai disponibilizar esse protocolo para os clubes quando chegarem no CT também para treinar. Como é que vai ser isso? Eu acho que agora, nesse momento, não teria como. Até porque recém começou esse distanciamento controlado. A gente precisa ver os efeitos disso. Se o efeito for positivo, daqui a pouco a gente não precisa nem pensar numa hipótese dessa, e daqui um mês pode ser que o campeonato seja mais viável na forma normal. O Guga Chakra, que é um grande jornalista. O descabelado, esse aí, eu tenho inveja, tá? É porque eu não tenho cabelo, né? O cara não consegue pentear o cabelo, velho. Ou é moda isso aí? Me fala, eu tô por fora.
Não, é reflexo da quarentena, Ribeiro. Não, ele fui sempre cortar teve o aquele cabelo, cabelo né? despenteado. Não é tu, tá? Tô falando do Gugu Chakra. Ah, bom. Ah, eu Ele pensei que sempre era do teve. Achei que tá falando de Otávio. mim. Não, Não, tu tá bem, Otávio. Tu tá eu não bem, tava tu tá entendendo bem. o É que o assunto, então é deles. que eu fiquei quieto. Obrigado. Não, o Guga, cara, é moda, né? Mas eu sou fã dele, do cabelo dele lá. O cara tá nem aí pro mundo, diferente de você, né, Ribeiro? Que tem que cuidar desse teu cabelo maravilhoso. A gente tem que passar uns negócios aqui meio pra não ficar aquela ondulação. Mas tô cortando em casa o cabelo, tô aprendendo. Semana que vem eu vou comprar uma maquininha. Só esperar entrar um dinheirinho, comprar uma maquininha, ó, tesourinha pra cortar melhor. Não, o Guga falou uma coisa muito legal. Viralizou no Twitter e tudo mais. Gente, querem terminar o campeonato estadual? Seguinte, jogadores de cada clube, entrem no estádio, cobrança de pênaltis, cada um com a sua bola e acabem. Ponto. E começou as ideias. Porque não vai funcionar. Mas muitos jogadores entraram na onda. Não, o Twitter aceita tudo. Ainda mais essa questão. Só que assim, você disse, Ribeiro, os clubes do interior não vão aceitar. Eu, presidente do clube, vou me colocar na presidente do Pelotas lá, vamos dizer. Eu não aceitaria. Não aceitaria de maneira alguma jogar em sede única, jogar contra a dupla no CT. No Caxias. Caxias campeão no primeiro turno. Caxias vai decidir, já está na decisão. Um jogo é na sua casa. Como é que ele vai fazer isso aí? Você vai entregar o campeonato. Então, tô dentro de disputar. Para no Grenal e decide. Eu, saindo um pouco do politicamente correto, eu acredito que o Luciano Oxton, até semana que vem, dependendo como ficar os casos, tem que dar um canetaço. Mas é um canetaço, ó, vai ser assim ou não vai ser assim. Vou terminar ou a gente vai jogar em tal dia. Não pode ficar postergando. É uma situação muito complexa que ele está vivendo, sei as dificuldades que ele está encontrando, mas é uma angústia também, né, nossa da imprensa, dos jogadores de futebol, só que eu acho que isso será resolvido na base da caneta. Lá na Europa, alguns campeonatos foram encerrados na base da caneta e agora então estão entrando de forma judicial para tirar o campeão, para pegar essas questões de vagas. Porque o Campeonato Gaúcho dá vaga em Campeonato Brasileiro, Série D, dá vaga na Copa do Brasil, e a questão do rebaixamento eu nem considero, porque acredito que esse ano não terá rebaixamento no Campeonato Gaúcho. Isso é uma quase certeza para você aí de casa que está nos assistindo. Mas e aí? Quem ganha a vaga na Copa do Brasil? Quem ganha a vaga no Campeonato Brasileiro? Alguns clubes estavam na briga. O canetaço, se ele falar, o campeonato para do jeito que estava hoje, vai dar briga e vai dar justiça. Vão fazer o jogo em algum momento. Eu acho que é uma situação complexa, como eu disse, mas terá que ser resolvida na base da caneta. Ó, vamos jogar no dia 2 de junho, no dia 2 de julho, ou não vamos jogar. Bom, o que tu acha, seu Ribeiro Neto? Eu vou dizer... O que eu vou dizer para vocês? Tá tão complicada essa coisa. Eu confesso para vocês que eu já tive tantos pensamentos a respeito do mesmo tema, né? Eu por exemplo, tenho ainda a convicção de que a gente tem que saber conviver com o vírus, sabe? Essa que é a grande verdade. E isso aí não quer dizer que a gente não tem que manter o isolamento, o distanciamento, nada disso. O que eu acho é que esse vírus não vai embora assim como um passe de mágica, né? Assim como o H1N1, que ficou em níveis controláveis e tal, mas ainda é um problema, o que acontece? Nós convivemos com ele. Então, o surto vai acabar, mas o vírus vai continuar aí, né? E as pessoas que estão do grupo de risco vão continuar sendo suscetíveis, vulneráveis e vão ter que se cuidar. O que eu estou vendo, assim, e que as pessoas... É que nós temos dois polos, né? E o radicalismo é uma coisa que realmente nos mata. Um quer isolamento total e que o governo banque eles. O outro quer liberar total, né, e continuar com a roda girando. Nenhum dos dois está certo, né? Eu acho que nós temos que poder continuar trabalhando quem pode trabalhar, estimular isso, porque não adianta as pessoas
se ficarem em casa morrendo de fome. O que eu tenho é o seguinte para você: o Twitter é uma grande bolha. Quantas pessoas da população brasileira tem Twitter, acesso ao Twitter? Então as pessoas ficam falando para elas mesmas e as pessoas não têm empatia para saber o que as outras estão pensando. Então, quem tem um parente próximo, ou mesmo assim, que contraiu o vírus, ele está mais vulnerável ao sentimento de isolamento. Quem perdeu o emprego, ou tem um parente próximo passando dificuldades financeiras, esse está mais aliado ao sentimento vulnerável da necessidade, de trabalho, do dinheiro. É o meio termo, gente. A nossa vida não pode parar. Eu acho que, claro, existe um limite para isso aí. Talvez em junho, não sei, mas uma hora nós vamos ter que voltar para a nossa vida. Repito, isso não quer dizer que a gente não tenha que deixar de cuidar. Não, nós temos que cuidar cada vez mais. Até acho que essa pandemia vai fazer a gente mudar alguns hábitos, né? Aquilo que somente alguns faziam, porque já existia o álcool gel. Com a HN1, as pessoas já se cuidavam, mas era uma parcela muito pequena. O coronavírus nos mostrou que isso tem que ser para sempre. Que esses cuidados de lavar as mãos, de álcool gel, isso aí tem que ser sempre. Só que a vida tem que continuar, porque não adianta. Sabe o que acontece? E eu repito, eu não tenho partido, tá? Eu odeio essa polarização, mas enfim, ela é uma coisa real. Gente do céu, o governo não vai ficar podendo sustentar as pessoas. Não é nem esse o regime que nós vivemos. E as pessoas precisam de emprego. Não adianta você falir as empresas, causar um desemprego imenso. Vai ter uma guerra civil. Então, sabe, as pessoas têm que olhar para as duas coisas. Então, isso é o que eu estou falando para vocês, me parece tão óbvio, né? Porque, eu vou repetir, é muito confortável para as pessoas que têm o seu garantido dizer que barbaridade, vamos se isolar, não pode sair na rua. Isso é muito fácil para quem não precisa ganhar o pão de cada dia. Tá? Ao mesmo tempo, também é muito fácil para aquele empresário que está vendo o seu negócio perder. Não, tem que voltar para trabalhar. É muito fácil também. Não é. Se ele não tiver a estrutura para dar condições para o seu empregado trabalhar, não adianta também. Então, nenhuma coisa nem outra, tem que ter um bom termo. A partir de hoje, outra coisa que o coronavírus, as empresas vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Os sistemas de segurança vão ter que ser muito maiores e tem que ter fiscalização sobre isso aí. Agora, não adianta ficar parado e achando que o governo vai ter dinheiro sempre para resolver. Eu vejo muita hipocrisia e muito oportunismo. Esses caras que estão ganhando dinheiro com desvio de verba para compra de respirador, isso aí tinha que ser pena de morte. Pena de morte. Coisas assim são inacreditáveis. Mas nós temos que sair da bolha. Nós temos que sair da bolha. Nós temos que viver as duas coisas. E não tem jeito. Nós vamos ter que aprender a conviver com esse inimigo ainda invisível. Porque vai ter uma hora que você, todo mundo vai ter que sair para procurar o seu ganha-pão. Não adianta achar que daqui 2 meses, quando acabar os 600 pila, que o governo vai ter dinheiro para dar mais 600. Você parece que daquele negócio de Bolsa Família, ou vou fazer mais um filho para garantir mais algum. Não, gente. Isso aqui é um país capitalista, uma sociedade capitalista. Eu vejo assim muita raiva, muita hipocrisia e muitas pessoas falando sem sentir o que está acontecendo. É muito uma barbada, sabe? Eu vejo as pessoas vomitar, inclusive colegas nossos, né? É uma barbaridade. E eu não estou defendendo o Bolsonaro, não defendo nem o Bolsonaro. Fica bem claro, não gosto dos dois, tá? Agora, só um pouquinho. A roda tem que continuar a girar, senão o país vai quebrar. Nós temos uma grande vantagem em relação aos Estados Unidos, que é a grande potência. Os Estados Unidos não tem SUS. Vocês imaginam que os Estados Unidos não tem SUS.
Lá, para você ser atendido, você tem que pagar uma fortuna. E tem uma outra coisa, a letalidade do vírus lá é maior porque as pessoas não têm acesso ao sistema de saúde, porque elas têm que pagar o sistema de saúde. Sabe? Aqui não, aqui você tem o SUS, reclame, é ruim, tá ruim, mas tem. Lá nem isso tem, nós estamos falando dos Estados Unidos, sabe? Então, assim, eu acho assim que já estava na hora, sabe? Mas isso eu estou falando uma utopia, né? Uma utopia. A nossa eleição nunca acabou. A eleição que elegeu o Bolsonaro não acabou. O PT nunca aceitou a derrota. E só quero dizer assim, ó, vejam como é um negócio impressionante, né? E repito, não tem partido. Sempre reclamávamos, e eu reclamei sempre, dessa lavagem cerebral que tem a esquerda em relação ao PT. Um bando de ladrões que são idolatrados. E agora a esquerda reclama dessa lavagem cerebral que os bolsominions, essa coisa aí da direita, extrema-direita, tem em relação ao Bolsonaro, mesmo quando ele faz e age com barbaridades. Então, os dois estão errados, os dois estão doentes, sabe? Os dois estão completamente loucos, né? Cegos. É aquela coisa da paixão, que nem o futebol, que cega, né? Que nem a religião, que cega. Enfim, eu já falei demais aqui, estou num discurso, mas eu penso que vai ter alguém vai ter que levantar essa bandeira da racionalidade. E a racionalidade se impõe a quê? Nós vamos ter que, uma hora, conviver com o vírus. Com cuidado, com preservação, mas com trabalho. Não dá para deixar de trabalhar, gente. É o que eu acho. Até entrando num ponto do lado que tu disse, Ribeiro, sobre a corrupção no Brasil, que é algo que, poxa, transtorna muito, né? Teve, na semana passada, uma operação no Rio de Janeiro, prendendo o ex-subsecretário de Saúde, porque tem a questão do desvio, fraude na compra de respiradores. No Nordeste, a gente acompanhou também. Santa Catarina, o governador do estado de Santa Catarina, fez a compra de uns 32 milhões, 33 milhões de respiradores que nunca chegaram. A empresa disse que não vai entregar, agora só em julho. Daí tem uma questão também política muito grande, pedindo o impeachment dele. É uma situação muito complicada política que a gente está vivendo no Brasil, no mundo também. A gente acompanha na questão lá da Itália a pressão que tinha o prefeito de Milão com as autoridades italianas para a liberação do comércio. Ele que tinha feito uma campanha publicitária falando que o Milão não pode parar, tem que ir para as ruas e tudo mais. Então, até lá tem uma questão política muito grande. No Brasil, pior ainda. Otávio Hoffmann, 2 minutinhos para te perguntar uma coisa e a gente vai para um rápido intervalo com o apoio de CERS, há mais de 50 anos, sendo referência em estágio e aprendizagem. E acesse aí, tá? www.cers.org.br e fique por dentro de todas as novidades. Otávio, protocolo, tá? Tu acha mesmo que os times do interior do estado do Rio Grande do Sul vão seguir um protocolo semelhante à dupla Grenal? Digo em estrutura, Não, tá? Eu comentei isso em outros programas, também no Virando o Jogo com o Rogério Amaral na outra semana também. É que eu acho que os clubes do interior, com a pouca capacidade que eles têm de estrutura financeira, de estrutura física também, né? Nem todo clube tem um CT, um local só para treinar. Muitos treinam no estádio. Os jogadores ficam alojados no mesmo lugar. Isso tudo faz toda a diferença. A federação propõe testes para Covid por amostragem, o que já é algo que vai demonstrar falha certamente. Então esses clubes não têm eles não vão conseguir, não têm essa capacidade de fazer o protocolo. A gente, quando viu o que a dupla Grenal fez, assustou um pouco, porque os jogadores chegavam e lá estavam, né, pessoas para fazer o teste, para medir a temperatura, totalmente paramentadas de um jeito que a gente pensava, nossa, eles estão entrando numa área de guerra, parecia que estavam entrando em Chernobyl, na verdade, não no centro de treinamento. Eu não consigo imaginar os clubes do interior tendo essa capacidade, tendo uma estrutura para montar toda fora, sem precisar acessar vestiário, sem precisar nada. Eu não consigo ver os clubes do interior dando 3 jogos de uniforme para os jogadores trocarem em casa e virem já fardados para o treino e depois voltarem direto para casa.
não tem essa mesma capacidade. O que eu vejo às vezes só é que quem faz a maior pressão para que o campeonato volte, para que os treinamentos voltem, é justamente a dupla Grenal, que é quem tem mais dinheiro, é quem tem mais investimento, mais poder de endividamento para tocar essa situação. Enquanto os clubes do interior, que têm muito menos dinheiro, que tem uma situação muito mais desesperadora, eles ainda estão analisando a situação. Eles não têm esse desespero todo, não espereiam tanto quanto a dupla Grenal. Isso que é estranho. Eu tô numa situação muito confortável, entre aspas, tá, gente, para você aí de casa. Tava vendo algumas manchetes aqui de jornais lá de São Paulo, do Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul é um país à parte dentro do Brasil. Digo país mesmo, com as políticas públicas adotadas. Tem várias atitudes do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que eu não concordo. Várias. Se quiser, acompanhe hoje o programa RDC Coronavírus, plantão RDC Coronavírus, às 10h15 da noite, que daí eu entro numa parte mais política com o Macalossi. Só que, perto de todos os outros governadores, à medida que ele adotou com esse controle do distanciamento social, com várias vertentes, possibilidades, a transparência dos dados também, é algo de bater palmas mesmo. Eu estava vendo agora a questão do governo do estado de São Paulo, mas aí, primeiramente, com o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, que ele proibiu a questão dos carros na rua, fazendo um rodízio diferente dos veículos, isso existe, que já acontece, já existe. Só que o que aconteceu, Ribeiro? Superlotação no transporte público, um acumulado de gente. Que política pública que é essa? Que erro, que é um tiro no pé fazer isso. Uma política pública que não existe. Então você, gaúcho, agradeça o pouco ou o muito que tem na sua visão. Porque o estado do Rio Grande do Sul hoje é o melhor estado do Brasil em combate à Covid-19. Rápido intervalo e já voltamos com o RDC Esporte aqui na RDC TV. Há 50 anos, o CERS trabalha. RDC Esporte, oferecimento CERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Estamos de volta com o RDC Esporte, hoje eu, Guilherme Paz, Ribeiro Neto e Otávio Hoffmann, e o assunto é a volta dos treinos, a volta não, né? Teve a suspensão no sábado, mas hoje os clubes estão liberados, eles que não treinaram apenas na parte da manhã e voltam aos treinamentos, então, hoje às 3h30 da tarde. Gente, uma outra informação para vocês, uma grande informação, amanhã eu vou substituir esse bigodudo aí do Otávio Hoffmann pelo Derlei, eterno Derlei, grande goleiro que foi aqui no sul do Brasil, estará conosco hoje, deputado, então vamos falar de questões do esporte amanhã, políticas públicas para o esporte, e claro, né, aquelas cornetas da vida, história de vida, jogos marcantes, então acompanhe amanhã, acompanhe nossas redes sociais hoje, que amanhã teremos Derlei, e na quarta-feira, Ribeiro Neto, goste você ou não, a nossa querida Débora de Oliveira estará conosco aqui no programa. Amo! Já está Amo confirmada. Beijo para ela, Querida. se estiver nos assistindo agora. Otávio, para ti então, sem imprensa até, sei lá quando, os campeonatos se voltarem. É que assim, ó, eu não vejo como o Rio Grande do Sul, vamos falar de campeonato estadual, né? Como o Rio Grande do Sul vai tentar ser precursor das medidas. Então, eu não sei como o presidente da Federação Gaúcha, por exemplo, vai tomar alguma decisão sem ter por trás alguma recomendação da CBF ou dos outros presidentes de federações. Eu não sei como, se o campeonato voltar, eles vão tomar medidas de levar a imprensa para o estádio, se nos outros países os campeonatos vão voltar sem a imprensa. Não tem por que fazer tudo isso. É melhor jogar na zona de segurança. Com isso, vai ter o campeonato os clubes querem que o campeonato volte por causa das transmissões, direito de televisão, não sei o que lá. Então, vai ter a transmissão da TV normal.
Não vai ter torcida, obviamente, não vai ter a imprensa. Acredito eu que as rádios não vão ser liberadas, né? Os repórteres não vão ser necessários, porque não vão deixar que eles acessem as goleiras. Não vai ter zona mista, por causa de toda essa função. O que vai ter é entrevista coletiva lá. O jogador com o treinador, acredito eu, no auditório. Os repórteres perguntam alguma coisa nesse sentido. O clube libera o material e pronto. É isso aí. As medidas vão ser assim. As rádios vão fazer tudo. Vai ser uma merda, tá? As entrevistas vão ser uma bosta, porque vão ser só depoimentos, não vai ter entrevista. Né? É isso aí, depoimento. Não dá vai lá e fala o que ele quer. É isso aí. Não dá nem para chamar de entrevista. A Premier League acabou de autorizar, digo, na manhã de hoje, né, autorizar o retorno do futebol da Premier League lá, então vai voltar o futebol no primeiro final de semana do próximo mês. A Bundesliga começa essa semana, o primeiro jogo será do Borussia Dortmund, se eu não me engano, contra o Schalke 04, então sou fanático, né, pelo Borussia já, Haaland, meu atacante predileto no FIFA, vou torcer muito, porque é o futebol que teremos nos próximos meses para assistir. Eu não tive a oportunidade, mas tenho colegas que assistiram o campeonato coreano, né? Final de semana teve um jogo sul-coreano, transmitido para 70 países. O pessoal estava comentando, já queria... Naquela questão de brincadeira, né, gente? Porque é o que temos. Cara, o futebol ao vivo ali, então vai assistir. Final de semana, eu, Ribeiro, assisti. Posteriormente, já tinha acabado o evento, mas assisti o campeonato de Fórmula 1 online. Teve a presença do Agüero, do Max Verstappen, teve o Arthur, que era do Grêmio, correndo também. É o que temos. Fórmula 1 online? Vamos para o videogame? Fórmula 1 online, é jogo de videogame. Teve um campeonato de... mas é o que passa na TV pra gente assistir, cara. Tinha comentarista, tinha narrador, muito, né? Quem assiste. O campeonato de futebol, de videogame também. Eu respeito muito quem assiste, mas eu não consigo parar para assistir alguém jogando um videogame. Não pode ser em tempo real, pode ser o que for. Eu não consigo. Mas eu vou mandar um abraço. Não, só pro Diogo Rossi, Ribeiro, né? Diogo Rossi é o cara das lives do FIFA agora. É outro, louco da cabeça. Eu vou dizer uma coisa pra você, a vida não é virtual, os caras estão enlouquecendo, daqui a pouco a gente não sai de casa mesmo, não é por causa do vírus. Os caras vão viver... Bom, não é à toa que o BBB esse tem a audiência que tem. As pessoas transferem para um reality show todas as emoções que ela tinha que sentir na realidade. Tu fica comodamente no teu sofá vendo os caras ter intriga, brigar, amar, sabe? Tu tá tendo... É virtual, a vida é virtual. A vida não é virtual, não. Isso aí não é. Essa comigo não vai. Posso ser velho, mas... Eu gosto de... Bom, os caras fazem tudo virtualmente hoje em dia, né? Não me serve, cara. Não me serve. Para mim, a vida tem que ser vivida na realidade. Com todo respeito, cara. Tá? Que é isso. Eu vou ficar rindo, né? Mas é verdade, gente. Cada vez mais virtual qualquer outro no computador. E o pior é que no mundo inteiro satisfeitos com isso. Ficam satisfeitos. É isso que é enlouquecedor. Que mundo! Abriu aqui até agora, a gente tem um grupo da imprensa lá com o governador Eduardo Leite, abriu para perguntas, né? A primeira pergunta já se foi sobre o retorno do futebol gaúcho. Então, às 14h, na coletiva do governador, ele vai falar sobre esse recuo da decisão do Estado em liberar os treinamentos na parte laranja do mapa. Grêmio e Inter estão sim liberados para voltar a atuar. E daí essa questão do marketing, da mídia... É fácil responder. Ele vai dizer assim, a dupla Grenal é uma excepcionalidade porque eles são empresas, entre aspas, que conseguem executar um protocolo ainda mais rígido. O protocolo da dupla Grenal é para bandeira zero, branca. Nem amarela é o protocolo, sabe? Então tem que liberar mesmo. Tem que liberar. Quem pode, né? Gostaria que todas as empresas pudessem fazer isso. Vasco vai demitir 50 funcionários. Vasco entrou em acordo por conta da parada. Isso daí, 50 funcionários. Provavelmente o Botafogo também vai entrar na onda, infelizmente. Mas o Botafogo está querendo contratar.
Não, o Botafogo tá O querendo Corinthians contratar está daqui a devendo pouco o Pelé. imposto. O Corinthians, gente, que é isso? Olha, vários juristas agora. Ó, eu sei que vão tentar entrar com uma ação popular, não sei realmente como é que funciona essas questões. 110 milhões em FGTS e imposto de renda. É crime, segundo especialistas. É uma O bronca. futebol Mas é Olha, futebol. É outra bolha. Fala, Otávio. Não, é o futebol brasileiro, Claro é que é outra outra bolha. bolha. Pode ser crime, pode ser outra coisa e no fim não dá nada. Não adianta, não vai dar em nada. Se não dava nada quando não tinha pandemia, imagina agora, que vão dizer que é uma situação excepcional e tudo mais. O problema é que agora eles não devem só para governo, entendeu? Esse que é o problema. Porque Sim. quando é só para Estado, governo, eles fazem uma tramóia lá, aí surge o Profut, eles fazem um negócio lá, entendeu? Porque futebol é popular, ninguém quer ser impopular, ainda mais em época de eleição e tal. E essa coisa sempre existiu, tá? Agora, quando tu deve para fornecedor, tu deve para outro clube, tu deve para pessoa física, né? Aí não tem como. É aí que tá, cara. O coronavírus está servindo para mostrar para todos vocês o que esses 3% da elite dos clubes brasileiros faz de irresponsabilidade com o dinheiro, pagando fortunas por jogadores, da sua grande maioria, grandes pernas de pau, tá? E ocasiona o que é isso aí? Agora estão pagando preço, né? Estão pagando preço. E o torcedor, que é cego de paixão, tem que ver, não vale, não é tudo que vale uma contratação. Esses dias eu estava vendo não acho que foi hoje, estava vendo uma rádio, estava vendo a Grenal, né, de manhã, e aí um ouvinte perguntou, olha só, pro REC, né, será que com essa crise não dá para contratar alguém do mercado argentino? Tchê, os caras enlouqueceram, não tem que contratar, não tem dinheiro para contratar ninguém, para de pensar nisso. Os caras são loucos, né, cara? Eu fico pensando nisso quando eu vejo. Cega, né? Quando eu vejo ventilar na nossa imprensa que clube tal, Grêmio ou Inter, estão interessados em não sei quem que tem. Então, não, mas peraí, tem alguma coisa muito errada, porque a gente ouve os dirigentes falando, tá todo mundo esperneando por causa do campeonato estadual, e aí querem contratar, não. Isso aí é uma grande responsabilidade mesmo. Né? Nós somos usados, né? Isso aí você sabe, né? E cabe ao jornalista filtrar o que é verdade ou o que é ferramenta para interesses próprios, né? Mas tem aquele meme, né, Ribeiro? Eu vou xingar muito no Twitter. E olha, se a dupla contratar alguém pós-pandemia, eu vou xingar não muito tem no dinheiro. Twitter. Não vai, não tem dinheiro. como. Mas olha, com as demissões... falando em demissões do Internacional, teve protesto, né? Muitas faixas espalhadas pelo estado inteiro, manifestando aí a indignação. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Se não voltar ao futebol, vai ter mais ainda, infelizmente. E outra, só porque o futebol tem essa paixão, por que não tem faixas com as outras, todas as dimissões que nós temos aqui na nossa sociedade? Por que tem que ser só no futebol? O Estado pode chegar a 100 mil demissões. Então... Por que não tem faixa nos veículos de comunicação que estão demitindo aí? Por que não tem? É porque o futebol é essa bolha aí, né? É enlouqueceram. E aqui no estado, com esse distanciamento controlado, que muitas empresas vão poder funcionar ainda, a crise vai ser grande, porque já era uma crise pré-existente. Você imagina no resto do país, é uma crise global que aqui, num país pobre que nem o Brasil, vai se acentuar mais ainda, não tem como fugir mais. As consequências já vão chegar agora, não adianta mais. E outra coisa que eu vou dizer bem claro que eu esqueci de dizer naquele primeiro speech, né, que eu falei, breve speech de 20 minutos. O sistema de saúde, que nós temos o SUS, que é louvável, tá? Nem os Estados Unidos têm, mas ainda que precário, tá? Só que é o seguinte, gente, o Amazonas, lá, que hoje é o negócio que é a referência negativa, sabe por que o Amazonas tem mais problemas que outros estados? Porque o sistema de saúde do Amazonas já era um caos antes. Eles já tinham uma negligência com o sistema de saúde anterior à pandemia. Como veio a pandemia, estourou a bolha ainda mais, né? Mas, na verdade, já era caótico antes. Entende?
Então, eu acho engraçado o prefeito de Manaus, o governador do Amazonas reclamar isso aqui, mas eles tinham que ter feito antes melhorias do sistema de saúde dos seus estados. O prefeito do seu Mas eles município não fizeram preferiram nada. construir estádio, Ribeiro. Preferiram estádio. Elefante branco, corrupção. Lá é assim. Lá dá para falar que é assim. É uma complicação enorme lá. Eu entrevistei o Lauro Trentardini na semana passada. É um diretor do Iranduba, futebol feminino de lá, mas é um grande jornalista. Ele era aqui de Caçador, Santa Catarina. Tá morando lá, passou todas as fotos, relatos, imagens. Cara, é de chorar a situação que o povo tá vivendo lá. E daí os grandes empresários pegam jatos e vão para São Paulo se curar. Porque é fácil daí para grande empresário. É uma questão muito triste que estamos vivendo. Por isso que eu disse aqui, agradeça estar no estado do Rio Grande do Sul nesta época de pandemia. Porque dos males é o melhor estado do Brasil. Tem que ser dito isso. Política pública aqui está funcionando, querendo você ou não. Otávio, mais 3 minutos de programa, sempre deixa as broncas pro final. Sei lá, cara. Filme, alguma coisa, série, Netflix, música. E a gente tem que ser sincero pro pessoal de casa. É o que temos para hoje. Temos para hoje é saudade. Eu mato a saudade do futebol. Agora eu tô assistindo o seriado do Barcelona. Sei, o Ribeiro vai ficar louco, né? Que eu fico assistindo seriado de futebol. Mas eu vou te perguntar um negócio. Ó, papum. O que tu tá achando do Barcelona? Deixa de dica pro nosso telespectador, Matt Day. E o que tu tá achando dos jogadores antes dos grandes jogos, sem ter concentração? Cara, é incrível, né? Eu não quero dar muito spoiler, mas os jogadores almoçando em casa com a sua família, e aí falta lá 3 horas para o jogo, eles pegam o carro e vão para o estádio ali tranquilos, né? Sem precisar... Aquela coisa que a gente comentou da concentração, né? Sem precisar da nutricionista pegando pela mão e dizendo o quanto pode comer, o quanto não pode. Os jogadores com essa consciência é muito bacana. Você vê o convívio deles com os filhos, com a família antes de um jogo. Mesmo um clássico, causa um desestresse para o jogador. Mentalmente, aparentemente, é positivo para eles. E isso se reflete depois lá no campo. É muito bacana, estou gostando. Ribeiro, tem de voltar à categoria de base ou não tem de voltar e deixa eles parados? Não, eu acho que a categoria de base, assim como os colégios, eu acho que tem que ser a última coisa para voltar, tá? Mas vamos dizer uma coisa para você. Ontem até eu vi eu evito ver documentários e qualquer coisa de esporte quando eu não estou trabalhando, tá? Vejo os jogos, mas aí é trabalho, tá? No meu caso específico. Assim, eu não vou ver esse documentário do Barcelona, não vou ver, eu não quero, não gosto. Tá? Mas ontem eu me parei, estava no Sport TV dando o Pelé Eterno, né? Que é aquele documentário que eu já tinha visto. Isso aí tinha que ser, os jovens tinham que ver isso aí, né? Para saber o que realmente foi Pelé, né? É Pelé, né? Não tem comparação, né? Pelé não tem comparação e quando você idolatra aí um perna de pau, você deveria ver o Pelé para saber o que é realmente um jogador de futebol fora da curva, né? Não esses pernas de pau que a gente tem hoje aí. Ele jogando bola é tipo você sendo comentarista, fora da curva e um grandioso personagem do futebol gaúcho. Também acho, também concordo plenamente contigo. Otávio, obrigado, hein? É que eu tô carente, Valeu, cara. Eu preciso de elogio, cara. Não tô negando elogio, cara. Eu tô carente, cara. Ribeirinho, logo a gente se encontra. Vamos fazer um programa de pantufa lá no estúdio quando voltar tudo. Boa, eu vou de pijama, pantufa e vestido de profeta. Aliás, eu quero dizer para vocês, todos os nossos queridos amigos babalorixás, videntes, eles estão tudo por baixo, hein? Ninguém previu isso, tá? Ninguém. Então, olha, reciclagem para as cartas. Tá? Vou ser sincero, tu foi o único do estado que falou, vou esperar. É uma bronca. Otávio, muito obrigado. Voltamos a entrar em contato na sexta-feira, provavelmente, Otávio. Tá bom, conta comigo. Ribeirinho, valeu. Tchau.
Até amanhã. Para você de casa, muito obrigado pela sua participação. Fique agora com o Bairrista Futebol Clube, Benfica, aquele agorizada, com a bagunça organizada. Amanhã, o grande Derlei aqui no RDC Esporte. Tchau! RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.